Bom, pessoal, no vídeo passado eu falei sobre profissões do futuro, né? Astrólogo e tarólogo, né? O potencial para os jovens aí que estão buscando uma profissão que leva um jeito para isso e se interessam pelo assunto de astrologia, e comentei que eu até andei pensando em fazer uma faculdade, né? Por causa dessa última frustração amorosa que eu tive, né? Pensando em mudar de vida e tudo, né? Enfim. Uma faculdade que às vezes eu fico pensando de que talvez de todas que eu pensei em fazer, né? Pensei em fazer muita coisa, mas a que eu mais me arrependo de não ter seguido esse caminho foi de estilismo. Primeiro porque faculdade de moda, estilismo, né? Além de psicologia também, que era o que eu tinha vontade de fazer, é faculdade que só tem mulher, né? E o homem que tem lá a maioria é viado, né? Então não é concorrência, né? Então sobrava tudo as mulheres para mim, né? Ia ser muito interessante fazer uma faculdade de moda, né? Eu até penso, quem sabe, ainda fazer, né? E essa roupa aqui, esse modelito aqui, fui eu que fiz, eu que costurei, né? Com muito orgulho. É muito legal você usar uma roupa que você mesmo fez. E ficou bem legal, né? Ainda não está perfeito do jeito que eu quero, mas muito mais legal do que as roupas que eu encontro para comprar por aí, né? De algodão cru e tal, né? E é uma faculdade que eu talvez pensava em fazer, né? De moda, né? Mas enfim, entrar no assunto do vídeo, né? É, que tem a ver também com o arrependimento do passado, né? Que talvez eu poderia estar melhor hoje se eu tivesse feito uma faculdade, né? Talvez se eu tivesse feito uma faculdade de moda, de estilismo, hoje eu estaria milionário, né? Fazendo aí com uma grife, né? Fazendo roupas aí, né? Eu pensava em fazer uniformes, né? Tem aí para quem não sabe, a Hugo Boss, né, começou fabricando uniformes, né, e hoje é uma marca aí, né, claro que o dono já morreu e tudo, né, para quem não sabe, a Hugo Boss fabricou e era responsável pelos uniformes militares mais bonitos de todos os tempos, né, da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, que realmente eram uniformes muito bonitos, né, que muita gente hoje coleciona e tem vontade de ter, né, eu adoraria ter uma farda daquela, né, uma farda de oficial nazista, uma farda daquela da SS, né, realmente são roupas muito bonitas, né, seria bem legal ter. E, enfim, né, quem sabe eu estaria ganhando muito dinheiro com isso, né? Mas não fiz, né, nem psicologia. E a vida é assim, né? A gente colhe o que a gente planta e se a gente, quem não planta, não colhe nada. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quando você planta uma coisa, você vai colher aquilo que você plantou. Não adianta você querer colher uma outra coisa se você plantou A, não adianta, você não vai colher B, né? Então, isso tem tudo a ver com karma, né? O conceito de karma. Eu nasci numa igreja evangélica, numa família evangélica, passando por aquela doutrinação, aquela lavagem cerebral de uma seita protestante, né? E ouvia falar em karma, tinha muito preconceito com isso, né? E que isso é coisa de espírito, isso é satanismo, isso não existe, essa história de vidas passadas. Eu compreendo quem ainda é alienado por uma seita protestante, né? Porque eu nasci nesse meio e sei o quanto é difícil a gente conseguir limpar a nossa mente e mudar de paradigma e abrir a mente quando a gente passa tanto tempo em uma seita, né? Sendo doutrinado e passando por essa lavagem cerebral. E o karma é um conceito muito simples, é simplesmente isso: quem planta colhe, né? Quem semeia vento colhe tempestade, causa e consequência, é uma lei da física, né? É muito simples e a gente observa isso na nossa própria vida, né? E eu não duvido nada, porque é uma coisa que faz muito sentido, né? Essa história do karma de vidas passadas, né? Porque a gente vê tanta coisa no mundo que a gente não compreende, que não faz o menor sentido, que muita gente fala, como o Deus é cruel, como que pode deixar uma pessoa passar por uma situação dessa, uma deficiência física, uma criança nascer surda, cega, né, ter algum problema. E quando a gente observa
eu já gravei um vídeo falando sobre espiritismo kardecista. Eu não confio no espiritismo kardecista. Para mim também é manipulado. Allan Kardec era maçom, então é o bastante para mim ficar desconfiado com o kardecismo. Mas o conceito de karma não é invenção do espiritismo, né? Tem gente que fala de reencarnação como se isso tivesse sido inventado pelo Allan Kardec, como se fosse uma teoria do Allan Kardec, quando a gente vê que esses conceitos são comuns em todas as religiões orientais, na cultura oriental, na China, Japão, Índia, é a cultura deles. E era também na cultura ocidental, né? Não sei exatamente de índios, das tribos nativas das Américas, mas na Europa, né? Quem acompanhar, eu recomendo o canal Thulian Perspective do filósofo norueguês Varg Vikernes, e ele explica muito bem sobre a cultura ancestral da Europa, das tribos europeias, e as tribos europeias ancestrais também acreditavam na reencarnação, né? E toda essa questão do karma e tudo, né? E então, mas não precisa nem acreditar em reencarnação para acreditar nessa questão do karma, é simples causa e consequência. A gente vê isso o tempo todo, né? Talvez hoje, se eu tivesse feito uma faculdade, entrado numa faculdade há 15 anos atrás, talvez hoje eu fosse milionário, talvez não, né? Porque a gente vê os empresários de mais sucesso, né, mais milionários do mundo, né? Ou aqueles que construíram impérios, né, que existem hoje, como o Hugo Boss, né, como tantas grifes, né, de moda, Steve Jobs, Bill Gates, né, tanto no ramo, mesmo no ramo da informática, que envolve tanta tecnologia, tanto conhecimento técnico especializado, até impérios da indústria automobilística, de indústria mecânica, né, de tudo, né, pessoal? Construtoras, transportadoras, frigoríficos, fazendeiros, empresários de todos os ramos. A gente vê que a grande maioria, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, a grande maioria desses grandes empresários de sucesso que construíram impérios não tinham faculdade, né? Então, eu até considerava fazer um monte de faculdades, acabei desistindo e não fazendo nenhuma, e não sinto falta nenhuma disso. E enfim, isso é uma questão de plantar e colher, né? É um exemplo que a gente tem. Deixa eu dar uma pausada para lembrar o que eu queria falar nesse vídeo, que já enrolei muito. Nossa, fugi completamente do assunto, né? Enfim, já passei dos meus 30 anos, né? E aí, com experiência de vida, a gente pensando na vida, revendo o passado, vendo o rumo que a gente tomou, né? As consequências das decisões, né? De tantas pessoas que a gente conheceu desde criança, pessoas da nossa idade, mais jovens, mais velhos, e a gente vê as pessoas sofrendo as consequências, né, das decisões da vida, né? Isso é um karma, né? Isso é a consequência, né? De tudo da vida, né? E uma questão que a gente discutia muito, né? Eu não era tão ativo nos grupos da Real nos tempos do Orkut, né? Nem mesmo no Facebook, né? Porque quando eu comecei essa militância toda na internet, né, há mais de 10 anos atrás, foi no tempo do Orkut, dos guerreiros da Real, né, metendo a Real, os grupos da Real, né? E eu lia muito, né, mais do que escrevia. E a gente via muitos relatos de muitos homens, né, e a gente via que não estava sozinho, né? E eu passei por vários, né, frustrações amorosas, né, de meninas que eu me apaixonei na época, né, eu era bem mais novo que hoje, né? E a gente via quantos homens sofrendo por amor, né, por estarem apaixonados, e sempre a mesma história, né? Parece que quando o homem se apaixona de verdade, quando o homem ama uma mulher de verdade, é desprezado. E a gente pensa que sempre foi assim, né? Que no passado, na antiguidade, os casamentos eram por interesse, eram arranjados, né? Mas por algum motivo a gente tem, né, uma sensação de que não era bem assim, de que no passado as pessoas se casavam por amor, né? Os casais se formavam por amor. E talvez, se todo mundo tem essa sensação,
é porque a gente tem uma lembrança ali no inconsciente, mas está ali, e a gente sente, né, até como uma sensação de que a verdade não era exatamente como contam pra gente, né, como a gente vê nesses filmes, né, que fazem filmes sobre séculos, milênios atrás. E a gente sabe o quanto a indústria do entretenimento, do cinema é subversiva e é controlado pela elite globalista, né, que faz de tudo para deturpar e inverter os nossos valores morais, né? Então, eles passam uma imagem totalmente deturpada das coisas, de um passado recente e de um passado remoto também, né? Então eu acredito sim no passado, né, casais, né, a gente vê até hoje, né, casais de idosos que se amam, que a gente vê que é amor de verdade que existe entre eles. A gente vê casais de idosos que não se suportam, que vivem brigando, que passaram a vida inteira brigando, né, e nunca se entenderam direito. E a gente vê a diferença entre um casal que casou por amor ou que casou por conveniência ou sabe-se lá por quê, né? A gente vê muito também, e a gente discutia muito isso nos grupos da Real, né? Muita mulher que engravida para prender o homem, né? Acontece muito, as mulheres que estão vendo que estão ficando mais velhas, às vezes já passaram por vários namoros que duraram bastante tempo e acabam, arrumam um cara, né, e engravida para prender o cara, para forçar o cara a casar com elas, né? Acontece muito, né? E por isso mesmo que muito homem tem até receio hoje em dia, né? É uma coisa que qualquer homem racional fica muito preocupado, né? Hoje em dia não dá mais para confiar nas mulheres, nem para diversão, né? Porque as mulheres hoje em dia andam muito promíscuas, né? Com toda essa subversão, né? Com toda essa inversão de valores, né, com invenção de pílula anticoncepcional, camisinha, todas essas coisas, né, feminismo, todas essas ideologias, né, que são passadas na televisão, em filmes e novelas, né, as mulheres hoje em dia completamente loucas, alucinadas, né, pervertidas por ideologia feminista e subversão moral, né, guerra cultural. E hoje em dia não dá mais para confiar nas mulheres, né? Nem para diversão, porque você vai numa boate para quê, né? Uma mulher que você pega numa boate, você tem que transar com camisinha. Se você tiver bêbado, transar sem camisinha, o risco aí de pegar uma doença não vale a pena, né? Por uma noite de diversão, você às vezes pegar uma doença, mesmo que seja uma doença que tenha cura tratável, não vale a pena, né? Os problemas, as consequências, o karma que vem disso, né? Se você pegar então uma doença mais séria, pior ainda, né? E para transar com camisinha também não compensa o dinheiro que você gastar para ir numa boate, né? Não vale a pena, né? E mulher hoje em dia para relacionamento sério tá muito complicado, né? As mulheres hoje em dia estão pervertidas, subversivas, né? Quando é ideologia feminista, as mulheres cheias de titica, né? De lixo na cabeça, né? É lixo que é enfiado na cabeça das mulheres por tantas fontes que é incrível como as mulheres hoje em dia não respeitam mais a opinião dos pais, não escutam mais a opinião dos pais, né, que é o homem que mais vai amar elas na vida delas, não escutam conselho de irmão e adoram conselho de amigo gay, né, como se amigo gay fosse uma boa fonte de informação sobre homens de verdade, né, homens héteros, né, seguem conselho de revista, de televisão, de site, de pessoas que elas nem sabem, nem conhecem a pessoa que escreveu ali, de outras mulheres que entendem tanto de cabeça de homem quanto elas, né? Ou seja, nada, né? E seguem esses conselhos e ficam enfiando lixo na cabeça assistindo série de televisão, séries subversivas, feitas por pessoas degeneradas que têm o objetivo de inverter os valores morais, o objetivo de deturpar, de degenerar, de perverter a mentalidade das pessoas, de destruir os relacionamentos, de destruir a família, de destruir o amor entre homem e mulher.
E são essas pessoas que controlam a mídia, que fazem filmes, que fazem novelas, e as mulheres assistem aquilo ali, enfiam tudo aquilo na cabeça e aquilo fica no inconsciente, por mais que elas saibam que o filme, a novela é ficção, mas aquilo fica no inconsciente, aquilo marca a mentalidade da pessoa, né? E mesmo aquelas comédias românticas, né, aqueles filmes que parecem bobos, né, até filmes infantis, né, para crianças, quando a gente começa a analisar de perto, a gente vê o quanto são subversivos, né, o quanto de ideias deturpadas são passadas ali em mensagens subliminares, né, e tudo isso feito para destruir a cabeça das crianças, né, para alienar crianças, mulheres e deturpar. O vídeo mais visto do meu canal eu falo sobre isso, né, aquele como manipular pessoas, né, que eu comento sobre isso, né, sobre distrair os homens através de discussões, de futebol, de distração, porque o homem só consegue focar a mente dele em uma coisa, já a mulher consegue prestar atenção em muita coisa, né? Mas a mulher é emocional, então eles controlam e manipulam as mulheres através das emoções, e as emoções são muito fáceis de serem manipuladas, né? Como eu falei naquele vídeo, basta você escutar uma música, né, dependendo do ritmo da música, é o suficiente para alterar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então manipular as mulheres é muito fácil. E a elite globalista, eles dominam muito bem todas essas técnicas, através de psicologia, técnicas de controle de massa, de controle da mente, de PNL, de hipnose mesmo, né? Isso tudo está na mídia. Então, você não é à toa que vocês veem, é incrível, vocês já viram como esquerdista adora criticar a Globo, né? Todo esquerdista vive metendo pau e criticando a TV Globo, mas reparem, como quem mais assiste televisão, principalmente quem mais assiste a Globo, são justamente os esquerdistas, né? É incrível essa coincidência, né? E vocês vejam qualquer mulher, né? Qualquer pessoa, quanto mais alienada, vocês procurem ver, quanto mais a pessoa assiste televisão, mais lixo tem na cabeça, mais a mente é deturpada e os valores invertidos, e principalmente esquerdistas. É incrível o quanto esquerdista assiste televisão, né? E, enfim, pessoal, acho que já viajei bastante, mas é importante refletir sobre tudo isso para a gente perceber por que hoje em dia as mulheres andam tão degeneradas, deturpadas. Não é só a ideologia feminista, isso é tudo ideias que estão aí de forma subliminar na grande mídia, filmes e novelas, em tudo, né? E nesse caso que eu tive, né, agora, né, que eu me apaixonei, a primeira vez que eu vi ela foi pela internet e depois acabei conhecendo ela pessoalmente e estava interessado nela, me apaixonei por ela logo na primeira semana que eu conheci ela, né, que eu conheci não, né, eu tive um encontro com ela uma vez, né, que eu conheci ela pessoalmente, aí um tempo depois a gente conviveu uns dias junto e eu acabei me apaixonando por ela, né, só que era num ambiente que eu tentei disfarçar, né, o que eu sentia por ela e tal, tentei me aproximar aos poucos, né, já por experiência, sabendo que é sempre um desastre quando a gente se apaixona, né? Então eu tentei ser cuidadoso, mas chegou num ponto que eu não aguentava mais, e quando eu tentei me declarar para ela, ela já tinha percebido, né, e ela estava com medo de mim, né? E conversando com outras pessoas, né, por que ela, quando eu soube, né, fiquei, né, bem magoado, né, muito, bem dolorido, eu apaixonado por ela, e saber que ela tinha medo de mim foi muito duro isso, né? Mas faz um tempinho já isso, né? Por isso que agora eu tô falando assim, mais tranquilo até para estar falando sobre isso. Já faz um tempo, né? Mas foi muito duro, porque pessoas com quem eu conversava para tentar saber, né, por que ela estava com medo de mim, e o que as pessoas me falavam era por causa de televisão. Ah, porque a gente vê notícia na televisão. Ah, porque a gente vê isso, não vê aquilo. Sendo que eu nunca dei motivo nenhum para ela ter medo de mim, e ela tinha medo de mim porque viu que eu estava apaixonado por ela e porque ela vê na televisão que homens apaixonados matam as mulheres, né? E, putz, como sempre a televisão enfiando lixo na cabeça, principalmente das mulheres,
que são muito mais vulneráveis a essa influência, né? E hoje em dia a gente vê, né, e as consequências disso na nossa sociedade, né? Tem esse termo aí, balzaquianas, né? Porque meninas adolescentes ainda estão começando a vida, né? Então é quando começam a cometer erros, né? Graças a todo esse lixo subversivo que elas estão influenciadas, né? Começa a cometer os erros na adolescência, aí vai para a faculdade. Às vezes pior ainda se a faculdade for longe da cidade natal dela, né, no meio de pessoas que ela não conhece, né, que longe da família, longe dos pais, aí vai para festinha, vai república e, enfim, quando a mulher sai da faculdade já está, né, normalmente rodada e já está degenerada e já cometeu grande parte dos erros que nunca deveria ter cometido, né? E é aquela coisa, né? Causa e consequência, né? Se cometer o erro, vai sofrer a consequência, é o karma, né? E aí a mulher, mas enquanto está na faculdade, aí até uns 25 anos, a mulher ainda é nova, bonita, né? O auge da beleza da mulher, da aparência é na adolescência, né? Aí temos que começam a beber, a fumar, né? As mulheres sofrem muito mais as consequências né, dessa vida de bebida, de cigarro, de não dormir à noite, né? Afeta muito mais as mulheres. E tem umas que com 20 anos às vezes já estão um bagaço, tem outras que com 20 anos já estão um bagaço, né? Tem muita mulher por aí que com 25 anos já está com uma aparência muito pior do que muita mulher de 40 anos que se cuidou, né? Quando chega aos 30 anos, então, isso é até comprovado aí por estudos e tal, né? A mulher envelhece muito mais do que o homem, mais cedo do que o homem, né? Passou dos 30 anos, a mulher decai muito mais fisicamente do que o homem, né? O homem se mantém bem até os 40, já a mulher a partir dos 30 anos começa a decadência física, né? E tem aquele livro, né? Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, né? É um livro excelente, né? Que eu falava no começo do canal, né? 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos, nossa. Meus vídeos lá de 2011, né? E eu comentava bastante sobre esse vídeo, né, em vídeos sobre relacionamentos, mas eu parei de falar de relacionamentos porque chegou num ponto que eu percebi que se eu falasse algumas coisas eu poderia prejudicar muitos relacionamentos, casamentos, né, que não tinham essa base, né, que não tinham amor no relacionamento, né, mas que apesar de tudo, né, melhor do que nada, né, então é aquela coisa, né, já cometeu os erros, né, enfim. E aí eu fiquei preocupado de continuar falando sobre isso e vi que o problema maior, né, que causava esses problemas de relacionamento era o feminismo, e o feminismo era parte do marxismo cultural, e com o tempo eu fui me distanciando desse tema de relacionamentos, até que há 1 ou 2 anos eu estava já querendo voltar a falar nisso e hoje acabo tendo que voltar a falar sobre isso por mais uma frustração amorosa depois de 10 anos, né? E a gente vê isso, né? Por exemplo, mulheres que né, quando eu era adolescente, quando eu era mais novo e tudo, né, antes dos meus 20 anos, tinha menina, né, na minha cidade natal, alguns anos, poucos anos mais nova do que eu, né, que no auge da beleza, né, magrinha, linda, né, perfeita, né, fisicamente, né, e um monte de cara babando por elas, né, e a mulher sente, né, que ela pode escolher o que ela quiser, né, e ela pode escolher até certo ponto, né? Porque por mais bonita que ela seja, não tem um botão para ela ligar no cara que ela escolher, né? Que ela pensa que pode escolher. Ela pode até, né? Tipo, ela acha que vai escolher ser amada, né? Mas para sexo ela pode ter o que ela quiser, mas para amor não é assim. Amor, o homem não se apaixona só pela beleza, né? A atração sexual é pela aparência física, mas amor a gente não escolhe. Todas as mulheres por quem eu me apaixonei nunca eram as mais bonitas que eu conhecia. Acho que a que eu achava mais bonita de todas, porque eu me apaixonei, né, até a minha adolescência, né, até 10 anos atrás, no fim acabou engordando muito, né? Tinha uma outra que
que eu nunca me apaixonei por ela, né? Conhecia de vista da rua e tal, né? E era linda a menina, né? E sempre me esnobava quando eu chegava perto dela, né? Ela era um pouco mais nova do que eu. E no fim, né, acontece com muitas mulheres, né? Às vezes um problema emocional, né? Às vezes muita coisa que acontece que abala o emocional da mulher, e ela é magrinha e de repente um ano depois você encontra ela de novo, tá obesa, né? E aconteceu com uma menina que me esnobava, né, quando a gente era mais novo. Hoje ela não tem coragem de olhar na minha cara, né? Só que ao contrário daquela época que ela me esnobava de nariz empinado, hoje ela tem vergonha de olhar na minha cara, né? Porque engordou, ficou obesa. E acontece com muita mulher, né? E vai envelhecendo, e é uma coisa que a gente discutia bastante, né, nos tempos da Real, né? O maior inimigo do feminismo é o tempo, né, das mulheres, porque enquanto o homem no mercado, né, de relacionamentos, ele se valoriza com o tempo, né, porque vai trabalhando, adquirindo experiência, com o tempo vai ganhando cada vez mais dinheiro e com isso ficando cada vez mais maduro e ganhando mais dinheiro e ficando mais interessante para as mulheres, a mulher vai envelhecendo. E não importa, é engraçado que as mulheres doutrinadas pelo feminismo, né, querem viver que nem homens. Elas acham que vão se tornar atraentes para os homens vivendo como homens, né, tentando ser homens, né, que é estudando, trabalhando, sendo independente financeiramente, né, ganhando dinheiro. Elas, né, tentam viver como homens achando que isso vai ser atraente para homens, né. Isso é atraente para a mulher, né. O homem não quer saber não é isso que atrai o homem, né. E o principal para um homem que quer se casar e ter uma família, quer uma mulher para cuidar dos filhos, né? É o nosso instinto natural. Escolas não prestam, são subversivas. Mídia, né? Você ter filho para deixar em casa sem ter uma mãe para cuidar deles, para eles crescerem assistindo televisão e tendo a mente deturpada por televisão, né? Degenerados, sendo alienados por televisão, por escola, né? Para isso que mesmo hoje isso não muda. É importantíssimo ter a mãe cuidando e educando os filhos. Não tem a melhor babá do mundo, não substitui mãe nenhuma, né? É claro que influencia muito também o amor que os pais têm pelos filhos. É muito influenciado, depende muito do relacionamento entre os pais, se tem amor entre os pais, né? A mulher que engravida, né, de um homem para amarrar, para prender o homem, né, é o karma, né? Vai ter um sofrimento, né? Vai ser um relacionamento sofrido pelo resto da vida, né? E infelizmente é o que mais acontece hoje em dia, né? É o mais comum hoje em dia, né? Relacionamentos e casamentos sem amor, né? E aí a gente vê mesmo casais que permanecem casados e a mulher vive deprimida, né? Porque não é amada, né? E a mulher precisa ser amada. E as mulheres hoje em dia vivem frustradas nos casamentos porque não são amadas. Mas não são amadas por quê? Consequência das próprias escolhas. Porque as mulheres desprezam os homens que amam elas de verdade e acabam se casando com um homem por ser bem sucedido, né? Mas sem amor, né? E tem dinheiro, pode morar numa mansão, ter um carro de luxo, né? Mandar os filhos para escolas caras, né? Mas não tem amor no relacionamento, né? E muita mulher vive frustrada por isso. E volta e meia a gente escuta aí falar de suicídio, de suicídio tanto de mulheres solteiras quanto até de mulheres casadas, né? E teve um caso que eu soube alguns anos atrás que aconteceu, que uma mulher se suicidou e foi encontrada morta pela filha adolescente dela, né? E infelizmente isso só não acontece com mais frequência porque as mulheres hoje em dia, uma grande parte, né, a gente nem sabe quanto, né, uma grande parte das mulheres vive à base de remédios, tarja preta, antidepressivos, né? Tanto mulheres casadas quanto solteiras, né? E principalmente solteiras, né, que não se casaram, não tiveram filhos, né? Mulheres de sucesso, né?
garotas propaganda do feminismo, executivas, médicas às vezes, né? Juízas, né? Quantas mulheres de sucesso do ponto de vista feminista, mas que só levantam da cama de manhã, só tem força para levantar da cama de manhã porque vivem à base de remédios para controlar a depressão. Porque se parar de tomar o remédio, surta e não tem força para levantar da cama. E a gente vê muito isso de vez em quando, né? Muita notícia de tragédias aí, de acidentes que acontecem com mulheres aí totalmente surtadas, né? Desequilibradas, loucas, mas a televisão nunca fala, né? O quanto essas mulheres hoje em dia estão dependentes de antidepressivos, né? A maior força que sustenta o feminismo hoje em dia são os antidepressivos. Se fechasse os laboratórios farmacêuticos, né, que fabricam aí os remédios antidepressivos, em uma semana, né, que começasse a faltar esses remédios, o feminismo estava destruído. Todas essas mulheres de carreiras de sucesso, né, seja a carreira que for, quantas médicas a gente vê solteiras por aí, né? Uma vez eu estava andando à noite, né, nas ruas e tal, né, em Campinas, e um bêbado lá veio falar comigo e tal, chamou para conversar, acho que pediu cigarro, né, achou que eu fumava, sei lá, acontece muito, né? E aí começou a puxar assunto, e o cara bêbado, e eu conversei um pouco lá com ele, e ele começou a contar a vida dele, o cara chapado, né, mamado, e falando, né, e ele era pedreiro e trabalhava na casa de uma mulher lá que tinha dinheiro, né, solteira, não sei se tinha divorciado do marido, sei lá. E o cara contando assim, né, disse que a mulher dava dinheiro para ele transar com ela, né, e isso tem de tudo, né. E a mulher que tinha dinheiro e tudo, de status e tudo, né, e pagava, né, e depois disso, eu não lembro se antes ou depois disso, eu lembro de uma notícia de uma mulher rica também, né, que foi assassinada pelo pedreiro, né, que estava fazendo uma obra da casa dela, uma obra que não acabava nunca na casa dela, né. E aí quando o pedreiro foi preso, falou que tinha um caso com ela, né. E aí depois disso eu fiquei pensando, pô, 2 casos, né? Quantas mulheres solteiras por aí, né, balzaquianas, que vão ficando mais velhas e inventam uma obra em casa para ter um homem ali trabalhando na casa delas, e vai saber o que rola, né? Quantas coisas, quanta história a gente não escuta por aí, né, de mulher que faz cada coisa por aí por falta de homem, né? Enlouquecidas, né? E tem de tudo, né? A gente ouve cada coisa por aí, né? Se não fosse isso também, né, as mulheres estariam mais surtadas ainda, né? E é isso aí, né? É um consolo, né, que serve para um calmante, né, para ansiedade, né, para depressão dessas mulheres que caíram na cilada feminista, né? Mas a gente tem o livre-arbítrio, né? Direito de escolher, mas também sofrer as consequências das escolhas que a gente faz na vida, né? E tantas mulheres que foram alienadas pelo feminismo, né, e caíram no conto, né, de se preocupar com a carreira, né, de escolher a carreira, né, de primeiro conquistar a sua independência, a sua liberdade financeira, para depois pensar em relacionamento, né? E aí quando a mulher resolve pensar, né, chega aí nos 30 anos, começa a bater o desespero, né? E aí quando ela começa a ver que está ficando velha, né, que já tem a sonhada independência financeira, mas que não tem mais tanto homem caindo aos pés dela como quando ela tinha 15, 20 anos, né? E só que com 30 anos, já independente, né, quando a mulher tem a independência financeira, tem a carreira dela, ela também quer ser mais exigente, né, porque ela conquistou tudo isso e ela não quer um homem que tenha menos do que ela, né, né, que seja socialmente, né, com status, né, de profissional inferior ao dela. E aí o que acontece? Essas mulheres querem um homem que ganhe mais, né, que tenha um status superior ao delas. E o que acontece?
Esses mesmos homens que têm esse status superior para elas, que têm independência financeira, se são atraentes para elas, são muito mais atraentes para mulheres 10 anos mais novas, 5 anos mais novas, mais jovens, mais bonitas e mais dependentes, né? E para o azar dessas mulheres, a dependência econômica e financeira da mulher é atraente para o homem, né? Porque isso desperta o instinto protetor do homem, da mesma forma como o instinto maternal, o instinto protetor das mulheres é despertado por crianças, né? Mesmo que não sejam os próprios filhos delas, né? Mas a mulher arrisca a vida para proteger, para salvar uma criança que está numa situação de perigo, né? É o instinto protetor. Da mesma forma, os homens se arriscam para salvar as mulheres, mesmo que não conheçam numa situação de emergência, né? É o instinto protetor masculino, né? E essa vulnerabilidade da mulher, essa carência, essa dependência da mulher pelo homem é atraente, né? É incrível como as mulheres hoje em dia não percebem as coisas, né? Como a cabeça de homem e de mulher é diferente. Como a mulher é insegura por natureza e busca segurança no homem, isso é atraente para as mulheres, essa busca por segurança, né? Por buscar um homem que seja seguro, né? Independente, né? Forte e tal. O inverso acontece. O homem não quer uma mulher que seja forte, segura. O homem quer uma mulher que precise dele, que dependa dele, né? Que ele quer ser o protetor, ele quer ser o provedor. Isso é instinto animal, né? Isso é da natureza humana, isso é básico, né? E aí o que acontece? Esse homem que é interessante para uma balzaquiana independente financeiramente é ainda mais atraente para mulheres mais novas, mais jovens e mais atraentes do que ela, né? E com isso, as mulheres que optaram, né, pela ideologia, seguindo a ideologia feminista, optaram pela carreira e deixaram o relacionamento em segundo plano, é o karma, né, pessoal? Do karma ninguém escapa, né? Quem planta colhe. É aquela coisa, cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir, né? E as mulheres que optaram pela independência financeira, pela carreira e deixaram o relacionamento para segundo plano, podem conseguir, né, o sucesso, ser um exemplo de sucesso feminista, mas sofrem as consequências das escolhas que fizeram, né? E deixaram o relacionamento para segundo plano e, infelizmente, quando vem a consequência é tarde demais, né? Aí já chorar pelo leite derramado, né? Enfim, pessoal, a mensagem de hoje era essa, né? Eu acabei enrolando e estendendo demais o vídeo, mas fica aí, né? Pra mulheres balzaquianas, né? Eu sinto muito, né, por meter a real desse jeito, eu sei que é duro, mas eu também sei por experiência, eu já tive depressão e eu sei o quanto é difícil a gente às vezes estar numa situação depressiva e a gente ficar tentando entender o que aconteceu e ficar pensando onde foi que eu errei e ficar tentando entender e ficar na agonia e na angústia de ficar tentando entender como foi que a gente chegou nesse ponto. Eu já tive depressão, eu sei como é isso. E às vezes não, eu sei por experiência, a verdade dura é muito melhor do que a angústia de ficar tentando, ficar se enganando e ficar tentando entender onde foi que a gente errou e não compreender a situação. Então eu sei que isso vai ajudar mesmo as mulheres que estão sofrendo as consequências dos erros do passado, mas principalmente, o mais importante, eu espero que isso sirva de um alerta, né, para mulheres mais jovens, meninas, adolescentes, né, que ainda não cometeram esses erros, que observem, né, o mundo que a gente vive, né, ao nosso redor, que a gente vive hoje uma sociedade que sofre as consequências da subversão cultural e do feminismo, de décadas aí de guerra cultural, e a gente vê aí tantos homens e mulheres sofrendo as consequências dessa subversão, dessa inversão de valores. Então isso fica de alerta aí para tanto homens quanto mulheres jovens, para meninos e meninas, principalmente meninas adolescentes. Aprendam
com os erros das mulheres mais velhas e evitem cometer esses erros, e evitem destruir as suas vidas também. E para o pessoal mais velho, né, vamos buscar melhorar o mundo em que a gente vive, porque essa vida a gente pode ter cometido erros, mas vamos melhorar o mundo para quando a gente voltar de novo na nossa próxima reencarnação, seja nesse ou em outro planeta, a gente volte a viver em um mundo melhor do que o de hoje, né? Então até a próxima. A verdade liberta.